Glória a Deus. Isso. Primeira epístola aos Coríntios, capítulo 5 e versículo de número 6. Esse é o texto que nós vamos estar estudando aqui hoje. Então a Bíblia diz o seguinte, olha só, primeira epístola aos Coríntios 5, 6. Não é boa a vossa jactância. Não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento. Olha só, essa parte, finalzinho do 7, eu gostaria que você lesse comigo com aquela voz aí abençoada que Deus te deu. Vamos lá? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Eu tenho certeza que pode ser bem melhor que isso. Vamos lá? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Vamos de novo? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Pode deixar que eu continuo. Pelo que façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da malícia, mas com os asmos da sinceridade e da verdade. Diga a glória a Deus. Amém. Meu irmão, hoje nós estamos celebrando a Páscoa e Paulo, aqui inspirado pelo Espírito Santo de Deus, ele vai escrevendo na igreja de Corinto, ele vai dizer, porque Cristo, nossa Páscoa. Tem uma tradução que diz assim, porque Cristo, nosso Cordeiro Pascal, já foi sacrificado por nós. E é por isso que devemos fazer festa, devemos celebrar, devemos, com muita alegria, estar mesmo comemorando e fazendo festa nesse dia. Só que é necessário nós entendermos o que vem a ser a Páscoa. Eu não quero necessariamente me aprofundar nisso ou tomar isso como tema da mensagem hoje, mas eu penso que a gente precisa entender. A Páscoa não é chocolate, não é troca de ovos e tal, não tenho nada contra isso, inclusive quem quiser me dar, fica à vontade. Mas, brincadeiras à parte, não tenho nada contra isso, mas a gente precisa principalmente ensinar as crianças que a Páscoa não é isso. Amém? A Páscoa, se a gente olhar para o Antigo Testamento, eu sei que o que eu estou falando aqui não é novidade, já comentei alguma coisa até na sexta-feira, agora que passou, nosso culto especial, outras Páscoas também já comentei, mas me permita novamente. A Páscoa, Deus estabelece, e Deus estabelece como um estatuto perpétuo. O que é isso? Deus estava, já quando instituiu a Páscoa, dizendo, é algo que enquanto vocês viverem como humanidade, enquanto a humanidade existir, então deve-se continuar comemorando a Páscoa. A Páscoa, que para os judeus era a celebração de quando eles saíram do Egito. Páscoa quer dizer passagem. Deus manda com que eles celebrassem a Páscoa com os lombos cingidos, com o cajado na mão, com as malinhas já do lado da porta, não era isso? Já tudo pronto para sair do Egito, porque Deus diz, nessa mesma noite eu vou tirar vocês do Egito. Era uma passagem. Eles sairiam daquela condição de escravidão para a liberdade, para se tornarem um povo do Senhor. É exatamente o que Deus fez comigo e com você quando nós aceitamos Jesus como nosso Salvador. Justamente a Páscoa aponta para Cristo. Na verdade, toda a Bíblia, ela vai apontar para Jesus, ela vai apontar para o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário em nosso lugar. Mas a Páscoa ainda mais apontava para isso. Eles precisavam matar, imolar o cordeiro.
o cordeiro que seria morto no lugar dos primogênitos, que teria o seu sangue passado ali nas ombreiras, na verga da porta, na parte de cima ali do batente, né, nas laterais, como um símbolo. Eu até falava na sexta-feira, era como se o povo declarasse: nessa casa aqui alguém já morreu. Você está entendendo? Alguém morreu por nós. Sangue já foi derramado nessa casa. Não precisa mais haver morte aqui, porque o cordeiro morreu em nosso lugar. Perceba como tudo isso apontava para a cruz de Cristo. O cordeiro deveria ser comido ali pelas famílias, não poderia sobrar nada do cordeiro. Tanto é que, se a família fosse pequena, a Bíblia diz para juntar duas famílias para um cordeiro, para que nada sobrasse, para que não houvesse desperdício, para que aquela morte não fosse em vão. Amém? Tinha ali a figura do sangue e tinha a figura da carne do cordeiro sendo comida. É justamente aquilo que, para nós cristãos hoje, a celebração da Páscoa é justamente a Santa Ceia. Amém? Não que não possamos celebrar a Páscoa, que para o judeu era a festa dos pães asmos, né? Mas a Páscoa para o cristão, para nós, é justamente a Santa Ceia. Por isso que Deus estabeleceu como estatuto perpétuo aquilo, que apontava, que vai falar do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. E aí o apóstolo Paulo, escrevendo a Coríntios, vai trazer ali o cordeiro pascal, vai trazer aquela celebração dos pães asmos, aquela festa dos judeus, e fazer uma aplicação para a igreja de Corinto, para aquelas pessoas que vamos lembrar que eram gentios, que haviam se convertido ao evangelho, como eu e você. Amém? E ele vai fazer uma aplicação daquilo, e nós precisamos entender, só que mais do que entender isso, eu acho que é fundamental a gente entender o contexto. Por que Paulo está falando isso? Qual o momento que ele fala isso? E isso eu penso que é fundamental para nós. Meu irmão, a gente tem falado até bastante ultimamente da igreja de Corinto, né? Não sei porquê, mas volta e meia, volta a pauta aí, o assunto da igreja de Corinto, que era uma igreja que nós já comentamos dela, que era hiper, mega, ultra pentecostal, né? Que fluíam nos dons e tal, que os profetas tinham até que pegar senha para profetizar naquela igreja, que havia muitos dons, que havia muitos talentos, porém era uma igreja carnal. Porém havia pecados naquela igreja, a igreja estava tolerando isso. É neste contexto que Paulo vai trazer essa aplicação. Amém? Se a gente voltar um pouquinho, a gente começou a ler lá no versículo 6, mas eu gostaria de voltar lá no versículo 1. Primeira Epístola aos Coríntios 5:1, para você entender. Eu poderia até explicar, mas para não ficar só nas minhas palavras, eu gostaria de ler com você, para nós entendermos o momento, o assunto que está sendo tratado aqui. Paulo está confrontando a igreja de uma maneira muito séria, muito severa. E ele vai dizer assim, ó, 1 Coríntios capítulo 5, versículo 1, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. Vamos devagarzinho, olha só. Ele está dizendo assim, gente, não é novidade não, viu? Volte e meia, geralmente se ouve isso a respeito de vocês. Meu irmão, perceba como aquilo que, como eu disse, a gente vem falando aí nos últimos tempos da igreja de Corinto, como aquilo era algo muito sério. Essa carnalidade que nós pregávamos um tempo desse atrás, né, dessa infantilidade, desse pensamento mundano. E interessante que as últimas mensagens vêm sempre dentro de uma construção nesse sentido, né? E Paulo aqui vai dizer, olha, não é algo esporádico. Não, geralmente se ouve que há entre vós fornicação. O que é a fornicação? Fornicação é a relação sexual, a não ser no casamento, fora do casamento.
Porque, biblicamente falando, só pode haver relação sexual no casamento. E aí é bênção. Amém. Aí a Bíblia diz que é digno de toda veneração o leito sem mácula. Mas a relação sexual fora do casamento, seja entre pessoas solteiras, ou seja até entre pessoas casadas, como nós vamos ver o caso que ele vai falar daqui a pouco. Isso a Bíblia chama então de fornicação. E a Bíblia diz, olha, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, nem no meio do povo que não conhece a Deus, nem no meio dos mundanos, poderíamos chamar assim hoje, nem no meio deles, está do jeito que está acontecendo nessa igreja. Olha só, como é haver quem abuse da mulher de seu pai. Ele diz, o negócio está tão feio, tão sério, o pecado está sendo levado na brincadeira por vocês, que chegou ao ponto de alguém abusar, né, alguém fornicar, porque esse era o assunto que ele estava trazendo, né, da mulher do próprio pai. Provavelmente que o pai viuvou, se casou de novo, e a Bíblia está dizendo, tem gente aí na igreja tendo caso com a madrasta, não é isso? Não é o que está escrito aqui? Ele diz, gente, nem no mundo isso não está acontecendo. É coisa que nem entre os mundanos a gente não costuma ver. E a gente está vendo esse tipo de coisa acontecendo dentro da igreja. E Paulo vai dizer, e vocês estão levando a coisa na brincadeira. E vocês estão tolerando o pecado. E vocês, de alguma maneira, estão achando isso normal. Porque já virou um costume. Geralmente se ouve isso. Olha que coisa séria. O assunto aqui é pesado. O assunto é sério. 2. Estais, presta atenção nessa expressão de Paulo, que lá na frente ele vai falar do fermento, e tem uma ligação com isso aqui, ó. Estais inchados, nem ao menos vos entristecestes. Gente, isso está acontecendo no meio de vocês, vocês não choram? Não se entristece? Ainda estão inchados? Inchados que ele está fazendo menção aqui, é porque nós já vamos ler, mas lá no versículo 6, onde a gente começou, ele vai dizer, não é boa essa vossa jactância, esse orgulho, achar que ainda está bem, esse inchaço, você está entendendo? Está vazio de Deus, mas está cheio de fermento. E o que o fermento faz? Incha, não é assim? E vocês estão assim, não, nós somos de Deus, a nossa igreja é santa, aleluia. Mas ele está falando, olha a meleca que está aí no meio de vocês. Olha a imundície que está aí, e vocês estão inchados, e nem ao menos se entristece, não chora com essas coisas. Por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ação. Como é que vocês não expulsaram da igreja? Como é que vocês deixam isso ainda? Como que vocês não colocaram para fora? Olha o escândalo que isso vai causando. Olha a forma que a igreja vai sendo vista aí fora. E não é isso que tem acontecido muitas vezes nos dias de hoje, a mesma coisa? E aí vai se tolerando o pecado, vai se achando que o pecado é algo normal. E aí Paulo vai mostrar a seriedade que nós precisamos tratar o pecado. E ele vai dizer, versículo 3, olha só. Eu, na verdade, ainda que ausente no corpo, mas presente no espírito, já determinei, como se estivesse presente, como se eu estivesse aí, que o que tal ato praticou, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo,
juntos vós e o meu espírito, pelo poder do nosso Senhor Jesus Cristo, seja entregue a Satanás para a destruição da carne, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Olha o que Paulo está falando. E vocês nem expulsaram da igreja? E vocês toleram esse tipo de coisa? E vocês ainda acham que é coisa normal? Ah, não, tadinho do irmão, caiu, né? Caiu? Caiu? O cara tem um caso com a madrasta e a gente vai tratar isso com brincadeira? Você está entendendo em nome de Jesus? Não, tadinho, caiu. Não, ele está falando do negócio, tem que tratar isso com toda a seriedade. Ele está dizendo, olha, eu ainda que não esteja presente aí, mas é como se eu estivesse, que eu estou em espírito aí com vocês, em nome de Jesus. Eu já decidi, eu entreguei o tal sujeito a Satanás. Para quê? Para que o corpo dele seja destruído. Meu irmão, a gente não pode brincar com o pecado. Amém? A gente não pode tolerar o pecado. Paulo está dizendo assim, que vai para o inferno um cara desse aí. Não. Não é isso. Mas ele está dizendo, olha, eu entreguei para Satanás fazer o que quiser com o corpo do camarada. Sabe para quê? Para que essa pessoa, a hora que estiver lá com o corpo sendo destruído por Satanás, possa colocar a mão na consciência e dizer, meu Deus do céu, o que eu fiz? E assim, para que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Amém? Porque tem gente que vai tolerando o pecado, vai brincando com o pecado, e a pessoa sequer consegue enxergar a gravidade do pecado. E infelizmente alguns só vão conseguir enxergar a gravidade do seu pecado, você está entendendo? Quando o corpo está sendo destruído e a pessoa põe a mão na consciência e diz, meu Deus, deixa eu me arrepender. Amém? É muito sério isso. Eu não posso brincar. Meu irmão, e tem gente levando a brincadeira. Olha só, nós não estamos falando de um texto do Antigo Testamento, porque tem muita gente que vê o juízo de Deus e diz, não, isso é coisa do Antigo Testamento, não é assim? Não, pastor, agora nós estamos no tempo da graça. Será que alguém esqueceu de avisar Paulo que estamos no tempo da graça? Será que alguém esqueceu de avisar o Pedro que nós estamos no tempo da graça? Poxa vida, ó, Ananias e Safira não precisava ter morrido. Agora perceba que na graça há juízo, mais severo do que na lei. Amém? Mas muitas vezes a pessoa vai brincando com as coisas de Deus e brincando com o pecado. E Paulo está mostrando para a igreja de Corinto aqui, olha, com o pecado não se brinca, o pecado não se tolera. Amém, igreja? Olha o nível de juízo que Paulo está dizendo, no nome de Jesus, eu já o entreguei a Satanás. Para quê? Para que ele ainda tenha uma chance. Amém, igreja? Para que no dia do Senhor ele ainda se arrependa e ele seja salvo. Meu irmão, nós não podemos levar na brincadeira, repito mais uma vez, o pecado. Mas de forma alguma. E às vezes a pessoa vai levando, não, mas não tem problema, não, mas Deus perdoa, não, mas a graça de Deus. Estamos falando de graça. Amém? Estamos falando de graça. O maior pregador da graça foi Paulo. Que mais ensinou sobre graça foi Paulo. Mas olha como era tratado o pecado. Bom, vamos continuar. Aí a gente chega no versículo 6. Porque é gostoso ler do 6 em diante, não é? Sim ou não? É gostoso ler só do 6 em diante. Mas a gente tem que entender que tem um contexto disso aqui que ele está falando. E aí sim ele vai dizer, não é boa a vossa jactância.
que é a jactância? É o orgulho, é a vaidade. É a pessoa criar uma imagem de si mesmo acima do que realmente é. E era o problema dessa igreja. Porque essa igreja, porque havia talentos, porque havia dons, porque havia toda uma operação dos dons de Deus ali, essa igreja está se achando muito santa, muito de Deus. Ah, está tudo perfeito, você está entendendo? Ele está dizendo, vocês estão muito enganados. Jesus vai dizer para uma das igrejas de Apocalipse, me perdoe, eu não lembro de cabeça agora qual das igrejas, mas ele vai dizer para uma delas, dizendo, olha, vocês estão achando, né? Vocês dizem, não, rico nós estamos, não precisamos de nada, não temos falta alguma, e Jesus vai dizer, você não sabe que é um pobre, cego, miserável e nu. Amém, igreja? Vocês estão se achando ser muita coisa, mas isso tudo é a jactância, é o orgulho, é a vaidade, é aquilo que Paulo um pouquinho mais atrás vai chamar, vocês estão inchados. Inchado pelo orgulho, inchado pelo fermento que faz isso. Meu irmão, nós precisamos encarar, parar de ficar, sabe, criando uma imagem falsa de nós mesmos, encarar as nossas falhas, as nossas fraquezas, encarar o quanto nós precisamos de Deus. E se estamos no erro, quando nós precisamos de arrependimento e não ficar achando que a coisa está boa. Eu já contei aqui outras vezes, mas eu lembro de um irmão da igreja. Ele era músico, participava do louvor, ajudava a gente no louvor, e um dia não, eu fui percebendo assim que ele estava esquisito, estava apagado. Sabe quando você olha para alguém e vê que a pessoa não está bem com Deus? Sabe ou não? Porque, meu irmão, é engraçado, porque é até visível isso. E eu vi que aquele irmão não está bem com Deus, e aí você às vezes assim, né? Eu acho que o irmão não está bem hoje. E daqui a pouco você diz, eu acho que o irmão não está bem essa semana. Não é assim? Daqui a pouco já vira, eu acho que o irmão não está bem esse mês, né? E daqui a pouco você começa a ficar preocupado. E esse irmão, então eu chamei ele para conversar. Quando, né, um pouco quando acabou o curso, eu falei, irmão, não vai embora, não preciso conversar contigo. Acabou, as pessoas foram embora e tal, e eu fui falar com ele. Eu falei, irmão, e aí você joga dessa maneira, até para não ficar chato, você diz, olha, eu posso até estar enganado, né, tal, às vezes a gente se engana, isso é normal, mas eu não sei, eu estou olhando para o irmão, já faz um tempinho, eu estou vendo o irmão tão apagado. Sim, eu estou sendo sincero, olho para a tua vida, eu não consigo ver Deus em você mais. Eu não consigo ver mais aquele brilho que o cristão precisa ter e tal. O que está acontecendo? Está acontecendo alguma coisa? Eu posso lhe ajudar em algo e tal? Né? Eu fui falando assim, ele olhou para mim, e eu nunca esqueço disso, que ele olhou para mim e disse assim, sério, pastor? Eu falei, sério? Poxa vida, bem agora que eu achei que eu estava tão bem. Vontade de perguntar, imagine como estava antes. Mas você está entendendo como o problema da jactância? Bem agora que eu estou achando, que eu estou tão bem. E o grande problema é que às vezes você vai perguntar para a pessoa, mas por que você está achando que está bem? Não, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Meu irmão, mas uma coisa é a gente fazer, outra coisa é a gente ser. A gente precisa tomar um cuidado muito grande para não basear nossa comunhão com Deus com aquilo que a gente faz. É lógico que se o meu relacionamento com Deus está muito bom, eu vou ser impulsionado a querer fazer algo para o Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Faço o quê? Apacenta as minhas ovelhas. Agora você perceba que eu estar cheio de Deus, eu vou ser impulsionado a fazer algo para Deus. Mas o contrário não é verdade. Não é porque eu estou fazendo algo, não é porque eu sou uma pessoa muito ativa na igreja que a minha comunhão com Deus está boa, está bem.
Entende? Porque às vezes a pessoa tem um monte de tarefa na igreja, faz um monte de coisa, mas o seu relacionamento com Deus não anda nada bem. Então a Bíblia vai dizer: não é boa a vossa jactância, esse orgulho, essa altivez. Eu acho que eu estou bem. Era o que a igreja de Corinto fazia. Estavam lá, havia pecado no meio da igreja, o pecado sendo tolerado, a coisa sendo levada de brincadeira, mas eles estão ali achando que está tudo bem, se achando hiper mega espirituais, e não tinha nada daquilo. Amém? Aí a Bíblia vai dizer: não sabeis que um pouco de fermento faz levedar toda a massa? Paulo está dizendo: vocês por acaso não sabem que não precisa muito fermento? Que basta um pouquinho de fermento para toda a massa levedar? Vocês não sabem que basta tolerar o pecado, um pouquinho que seja, para ele começar a se espalhar na igreja inteira? Para aquilo começar a contaminar a todos que estão ali? Olha que coisa séria isso. Você não sabe que basta um pouquinho de fermento na sua vida, e aí mais à frente, nós vamos chegar lá ainda, mas mais à frente ele vai dizer do fermento da maldade, da malícia. E aí deixa eu pegar isso como gancho, né? Você não sabe que basta um pouquinho de maldade que o ser humano deixa entrar, um pouquinho de malícia que ele deixa entrar, e aí aquilo vai fermentar a vida inteira da pessoa. E eu gosto sempre de chamar a atenção o que é o fermento, porque a gente não pode querer entender um texto como esse com a nossa cabeça do século 21. A gente precisa tentar pensar num texto como esse, interpretar, e toda a interpretação precisa ser assim, pensando como o primeiro leitor, a mentalidade do primeiro leitor. O que era o fermento para eles? O que era o fermento naquela época? Diferente do nosso fermento hoje, que geralmente a gente vem num potinho, até bonitinho, né? Abre ali, pega uma colherzinha, joga lá na massa. O fermento deles era literalmente uma massa podre. Então, sempre eles guardavam ali um pouquinho de massa podre, já cheia de fungos ali, cheia de levedos, né? E aí, quando a pessoa, então, ela ia fazer uma massa nova, ela ia lá, arrancava um pedacinho daquela massa bolorenta, daquela massa velha, podre já, vamos assim dizer, e ela pegava e misturava, então, na massa nova. E aquele pedacinho de massa velho, né, estragado, vamos dizer assim, estava cheio de levedos, que se misturava com a massa. Você conhece o processo, pelo menos a grosso modo a gente conhece, e aí ele começa a comer o açúcar, liberar gases, e começa a massa a inchar. E esse é o propósito do fermento. A gente coloca fermento na massa justamente para isso, para ela inchar, para ela ficar fofinha. Agora perceba que, na verdade, não há um crescimento, há um inchaço, que a quantidade de massa continua a mesma. Sim ou não? Né? Os nutrientes que ali estão continuam os mesmos. Vai simplesmente a coisa ir inchando. Então, quando a Bíblia, e muitas vezes a Bíblia vai usar essa figura do fermento, é isso que a gente precisa ter em mente. Não o fermento que a gente tem em casa hoje, mas aquele processo de eu dar uma beliscada lá na massa antiga e trazer isso para a massa nova. Você está entendendo? E a Bíblia vai dizer, um pouquinho só faz levedar toda a massa. Vamos continuar. Diz assim, ó: alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma massa nova, assim como estáis sem fermento. E é muito interessante que a Páscoa,
que era justamente para os judeus, né, a festa dos pães asmos, então não podia haver fermento. O nome já diz, os pães eram asmos, pães sem fermento. A coisa era tão séria que havia um mandamento que não podia ser encontrado fermento na casa deles naqueles dias. Que na casa que fosse encontrado fermento, no dia que eles estavam, na época que eles estavam celebrando a festa dos pães asmos, a Bíblia diz que aquela alma seria extirpada de Israel. Justamente porque o fermento representava a impureza, representava essa massa velha, essa massa podre. Eles poderiam até usar em outras ocasiões, mas na festa do pães asmos não podia sequer ser encontrado na casa deles. E aí Paulo vai dizer, tira o fermento velho. Para quê? Para que você seja uma massa nova. Ele não está mais falando de pão, ele está falando de nós. Que nós precisamos tirar o fermento velho, para nós sermos uma massa nova, para nós vivermos uma vida nova. Na sexta-feira aqui da Paixão, eu batia muito nessa tecla. A Bíblia diz que no batismo nós fomos sepultados com Cristo. E quando nós somos retirados da água, então nós nascemos de novo. E aí a Bíblia vai dizer, para andar em novidade de vida, para viver uma vida nova, não uma vida como era antes, mas uma vida nova. Porque não adianta Deus ter me tirado do mundo, me transportado para o reino do Filho do seu amor, para hoje eu vir para a igreja, para hoje eu ser do Senhor e continuar vivendo como eu vivia antes, e continuar tendo aquela mentalidade que eu tinha antes, e continuar indo lá e arrancando certos pedaços da massa velha, você está entendendo? E querendo trazer para a massa nova. E o que aquilo vai acontecer? Vai levedar a massa inteira. Em vez de eu vir para a igreja para viver a santidade, aí eu estou vindo para a igreja para brincar com o pecado, para trazer o pecado para dentro da igreja. E olha que Paulo está fazendo um paralelo justamente com a Páscoa dos judeus, quando o Senhor tirou eles do Egito. Vamos parar e pensar por que Deus tirou eles lá do Egito. Deus libertou eles da escravidão. Deus está dizendo, eu vou dar uma terra nova para vocês. Não é isso? Nessa terra nova, vocês não vão viver como vocês viviam no Egito. Porque se eu for tirar vocês do Egito, colocar vocês numa terra nova, para vocês terem a mentalidade e viverem como vocês viviam no Egito, que ficassem no Egito. Amém? Mas aí Deus tira eles de lá, em vez de viver uma coisa nova, eles estão indo lá dando uns beliscão, você está entendendo? Arrancando pedaço da massa velha, da velha maneira de pensar, da velha maneira de viver, e diz, não, mas vamos trazer um pouquinho disso para cá, mas um pouco de fermento leveda toda a massa. Meu irmão, nós precisamos entender isso que a Bíblia está dizendo para nós. Tira o fermento velho, tira aquela tua velha maneira de pensar, tira aquela velha maneira de viver. Afinal de contas, você não veio para Cristo, não foi para viver uma vida nova. Agora o que adianta vir para Cristo para viver como vivia antes? Não adiantou nada. Mas nós temos que ser essa massa nova. Aí a Bíblia vai dizer por que de tudo isso. Olha só o finalzinho do 7, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Diga a glória a Deus. Aí a Bíblia vai dizer para mim e para você, como Paulo estava dizendo à igreja de Corinto, gente, acorda para a vida, Jesus já morreu, o nosso cordeiro pascal já foi sacrificado. E aí vamos novamente voltar a falar lá do Egito. Por que o cordeiro morreu? O cordeiro morreu no lugar do primogênito. O cordeiro morreu uma morte substitutiva para que o primogênito não precisasse morrer. E aí Paulo está dizendo, o nosso cordeiro pascal, aquele lá,
morreu no lugar do primogênito. O nosso Jesus Cristo morreu não só no lugar do primogênito, mas no lugar de todos nós. E ele está dizendo, o cordeiro já foi sacrificado, Jesus já morreu, então como que eu vou viver a vida velha? Como que eu vou viver da mesma maneira que eu vivia antes? Se Jesus morreu para me dar uma vida nova, se Jesus morreu para eu ser uma massa nova, está entendendo em nome de Jesus o contexto que Paulo está falando isso? Porque aquela igreja estava brincando com o pecado. E nós não podemos viver uma vida assim. Por quê? Porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. O preço já foi pago. Amém, igreja? Jesus já morreu em nosso lugar. Nós já nascemos de novo. Como que eu vou querer viver, me perdoe a expressão, mas como que eu vou querer viver a porcaria da vida que eu vivia antes? Amém? Eu preciso decidir, não, Jesus já morreu por mim, ele já foi sacrificado por nós, o preço já foi pago. Eu quero uma vida nova, eu quero uma vida santa, eu quero uma vida diferente, eu não quero viver como eu vivia no Egito. Se Deus está me transportando para uma terra nova, então é para eu viver coisa nova, viver em novidade de vida. Aí o 8 para a gente fechar, aí a Bíblia vai dizer, pelo que façamos festa. Amém, igreja? A Bíblia está dizendo, tira, se limpa do fermento velho, se limpa daquela velha maneira de pensar, aquela velha maneira de viver. Olha, Jesus já morreu, já foi sacrificado, então vamos fazer festa, vamos celebrar. Hoje é dia de festa, de comemorar realmente a Páscoa, mas entendendo o que é a Páscoa. Amém? Entendendo qual é o propósito da Páscoa. Façamos festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade, da malícia, isso é tudo aquilo que a gente precisa tirar da nossa vida, mas com os asmos, o pão sem fermento, sem impureza, sem contaminação, mas os asmos da sinceridade e da verdade. Amém, igreja? Não esqueça, meu irmão, hoje é dia da gente fazer festas, da gente celebrar, mas entendendo, Cristo Jesus, o nosso Cordeiro Pascal, ou a nossa Páscoa, como diz essa tradução, já foi sacrificado por nós. O preço já foi pago. Eu não quero fazer vão o sacrifício de Jesus naquela cruz. Eu não quero que a morte dele tenha sido à toa, tenha sido em vão. Quando Moisés ali, por direção de Deus, manda o povo preparar o cordeiro, ele diz, se a família for pequena, junta 2 famílias para um cordeiro. E não pode sobrar nada do cordeiro. Porque se aquele cordeiro fosse morto, vamos supor uma família pequena, diz, não quero me juntar com meu vizinho, não. A gente tem cordeiro aqui, vamos matar. Mas vai sobrar? Não tem problema. Meu irmão, se está sobrando o cordeiro morreu à toa. Você entende isso? E o cordeiro não pode ter morrido à toa. Aquilo que o cordeiro fez por nós, eles tinham que comer toda a carne, não podia sobrar nada daquilo. Porque se sobrasse era desperdício, se sobrasse o cordeiro morreu à toa, em vão. A mesma coisa, e aquilo já era uma figura, como tudo ali era uma figura e apontava para Cristo, que nós não podemos fazer a morte do cordeiro em vão. Quando é que eu faço a morte de Jesus em vão? Quando Jesus morreu para me dar uma vida nova e eu estou voltando a viver a vida antiga. Eu estou fazendo o sacrifício de Jesus vão. Jesus morreu por mim para me libertar do pecado e eu estou voltando para o pecado, voltando para o erro. Eu estou fazendo a morte dele vão. E eu não posso fazer isso. O que eu preciso fazer é isso que a Bíblia está dizendo. Façamos festa, não com o fermento velho da maldade, da malícia, mas com os asmos da verdade, da sinceridade. Deus ama a sinceridade no íntimo. Que a gente possa chegar diante de Deus hoje e fazer festa mesmo. E celebrar a Cristo.
Abrir o nosso coração e dizer: Deus, eu não quero a maldade na minha vida, eu não quero a malícia, eu não quero o fermento velho na minha vida, eu quero jogar fora isso, eu quero uma vida nova, porque Jesus morreu por isso. Amém. E aí sim celebrar, mas entendendo o que é a verdadeira Páscoa. Repito que eu falei lá no começo, não é chocolate, não é ovo, não é coelhinho, não é nada disso. A Páscoa é isso aqui, é o cordeiro que foi sacrificado por nós. Amém? Portanto, façamos festa, diz a palavra. Diga a glória a Deus e vamos aplaudir a Jesus.